Hello, alunos do 7º ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de inglês da semana de 31 de agosto a 4 de setembro. Vamos lá? Pulem uma linha onde vocês pararam, coloquem a data e vamos iniciar a nossa English Class, a nossa aula de inglês. Então, o assunto que nós vamos continuar estudando nessa atividade é o Simple Past. Vamos ver então como que nós vamos trabalhar com o Simple Past. O Simple Past é o passado simples dos verbos to be. Então, essa semana, no Simple Past, nós vamos aprender algumas expressões de tempo, algumas palavras que indicam o tempo no passado. Se nós estamos falando do Simple Past, então nós estamos falando do passado. Então, nós temos aqui algumas expressões, não são todas, que eu estou passando para vocês, para que vocês possam aprender um pouco mais. Então, nós temos aqui last week, semana passada. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Yesterday, ontem. A long time ago, há muito tempo atrás. Então, aqui são algumas expressões, né, que podemos usar em inglês quando falamos no Simple Past, no tempo passado. Além da terminação do verbo que indica o passado, como nós já vimos, nós também podemos estudar essas expressões de tempo. Então, aqui na atividades é proposto para vocês, primeiro, passar as frases para a forma interrogativa, certo? Então, como que é a forma interrogativa que nós já estudamos? Então, quando nós vamos fazer a interrogativa em inglês, na maioria dos verbos, nós usamos um auxiliar. Se nós estamos falando do tempo passado, o auxiliar é o did, né? Vamos lembrar o did. Depois, ele vem primeiro, porque nós estamos falando da forma interrogativa, né? Depois do did, que é auxiliar, vem o pronome aqui que se refere à pessoa, que se refere ao sujeito da oração. Então, did mais a pessoa, né, ou o pronome. Depois disso, nós temos o verbo. O verbo, como vai ser o verbo quando você está usando um auxiliar? Ele não terá o ed ou o d se ele já termina com e. E depois o resto da oração. E por fim, ponto de interrogação, porque é uma interrogativa. Certo? Então, vamos recordar. Para a forma interrogativa, eu vou usar um auxiliar. Se estamos falando de passado, o auxiliar é o did. Depois, em seguida, vem a pessoa, né? Aqui no caso é um pronome. E depois vem o verbo. O verbo vem sem a terminação ed ou d, conforme a terminação do verbo. Bom? E por fim, o resto da oração e o ponto de interrogação, porque estamos falando de uma frase interrogativa, uma pergunta. Na segunda, vocês vão passar para a forma negativa. Lembrando, forma negativa, você está negando. Se você está negando, você tem que usar o não, né? E o não em inglês é o not, né? É o not. Então, como que você vai fazer a forma interrogativa, então? Na forma interrogativa, nós começamos com o pronome, né? Com essa palavrinha aqui,
que indica a pessoa da oração. Então, você começa com a pessoa, né? Você vai começar com a pessoa. Com a pessoa. Depois, você vai colocar o auxiliar, porque aqui na primeira, ela cozinhava muito bem, ela não cozinhava muito bem. Então, nós temos a pessoa e depois o note. Esse note pode vir assim? Não. Ele tem que vir junto com o auxiliar. E o auxiliar do tempo passado é o not, né? Então, é o auxiliar mais o not. Depois, você coloca o verbo. Se o verbo, se para fazer o passado você acrescentou ed, então você tira o ed. Se o verbo ele já terminava em e, então você só tira o d, tá bom? Então, mas como que eu vou saber se o verbo terminava em e ou se ele terminava numa consoante? Olha, você tem que olhar lá nas lições lá atrás os verbos que nós já estudamos, tá bom? E por fim, o resto da frase, tá bom? E na terceira, nós vamos trabalhar as expressões de tempos que nós estudamos aqui nessa atividade, certo? Vocês completam com aquelas que vocês desejarem. Então, aqui você tem a frase e aqui nessa frase primeiro vai vir a expressão de tempo. Eu estudei matemática. Quando eu estudei matemática? Semana passada, ontem, mês passado. Ela visitou minha mãe mês passado, ontem, semana passada, ano passado, muito tempo atrás. Então, vocês vão escolhendo a expressão de tempo que vocês quiserem e vão completando aqui nesses espaços, tá bom? Então, por fim, eu coloquei aqui para vocês esse quadrinho onde nós temos a fala das pessoas aqui, dos personagens, no tempo passado. Como eu sei que é o tempo passado? Porque tá vendo que nessa oração aqui tem o did? Tá vendo que aqui no verbo study tá terminando em ied? Olha, então essas palavras me indicam que a fala desses personagens estão no tempo passado. A mãe chega para o filho e diz, Hi dear, né? Oi, querido, what did you do yesterday? Né? O que você fez ontem? E o menininho responde, Hi, mom. Oi, mãe. I studied English online. Ele disse que ele estudou inglês online. Aí a mãe mostra a prova dele, né? Did you study? Você estudou? You didn't study English. Tá vendo que aqui, ó, usou o auxiliar mais o not. E o verbo volta para sua forma original, né? Aí ele diz, the PC followed yesterday. Aqui ele usou uma expressão de tempo. Então, aqui nós temos uma frase na interrogativa, né? Uma frase na afirmativa, uma frase na negativa e uma frase com expressão de tempo, tudo no tempo passado com verbos regulares. Isso aqui é para vocês prestarem atenção e treinarem mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Thank you, muito obrigada a todos vocês. Bye bye, até a próxima semana.